Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer a instalação do Book Ink caixa preta, que é esse modelo aqui, nas impressoras Epson, modelos XP241, XP231, XP431, 441 e ele também vale para os modelos XP2100, 2101, 3100, 4100, XP214, enfim. A instalação nesse tipo de equipamento, ela é bem parecida para todos esses modelos, então esse vídeo ele acaba valendo para todos esses modelos, tá bem? Eu vou começar primeiro falando um pouco do Book Ink, do reservatório preto, tá bem? Você vai receber ele assim, dessa maneira, com tinta já dentro. Em alguns casos a tinta vem no frasquinho, com bico dosador. Nesse caso também é bem simples, eu vou mostrar para vocês como é que faz para preencher os reservatórios, tá bom? Ele tá bem cheio, ó. A tinta tá até aqui em cima, tá vendo? Então o que você tem que fazer primeiro, você vai abrir o reservatório, abre essa primeira tampa, e aí você deita ele. E aí vocês vão verificar que cada cor tem uma tampa, tá vendo? De cor diferente. Então você vai abrir, primeiramente, o orifício menor e a gente vai encaixar ele nesse quadradinho que tem aqui ao lado, você tá vendo? Vai encaixando cada um deles, ó, retira e vai encaixando cada um deles. Feito isso, a gente já pode fechar aqui o reservatório e deixar ele de pé. Não tem problema, tá? Pode deixar ele dessa maneira. Caso você tenha que colocar as tintas ainda, antes de abrir esses orifícios menores, vocês vão abrir os maiores, ok? E aí pegar o frasquinho de tinta e colocar a tinta ali. E como os frascos ele tem 75 ml de tinta e esse reservatório cabe até 100 ml, você pode colocar o frasquinho todo por completo que não vai derramar e não vai transbordar. Porque ele tem uma capacidade maior do que o frasco de tinta enviado, tá? Mas se você receber aquele frasquinho que tem 100 ml, que é o frasco da Mizink, aí você pode usar a sua seringa, você vai enchendo ela de 10 em 10 ml e vai injetando a tinta dentro pelo orifício maior também. Aí sim você vai ter que tomar um certo cuidado, porque 100 ml é o que cabe aqui dentro. Porém, esse sistema, se vocês olharem aqui por cima, ele tem algumas divisões internas. E conforme a gente vai colocando a tinta, às vezes acontece dele não preencher todo esse espaço por completo. E quando ele chega aqui na parte de cima, aqui, no orifício onde a gente coloca a tinta, ela acaba transbordando. Então tem que ser com mais calma e vai caber em torno aí de 9 seringas dessa, tá bem? A gente sempre vai sobrar um pouco no frasco, você guarda e não tem problema. Quando baixar um pouco, você vai colocando até usar toda a tinta. Então vamos lá. Feito isso, de abrir os orifícios aqui, isso é muito importante, tá? Abrir esses orifícios menores. Se você não abrir, você não consegue fazer a sucção das tintas depois lá pelos cartuchos. E mesmo depois de instalado, eles precisam ser mantidos abertos, pois isso é o respiro do kit. Se eles estiverem fechados, a impressora depois não vai conseguir sugar a tinta e ela não vai imprimir. Então é muito importante que eles fiquem abertos. E a partir do momento que você começa a instalar, até o uso, você só vai fechar esses orifícios aqui se você precisar transportar a impressora para algum lugar. Aí você fecha eles e você pode levar a impressora com segurança, sem ter nenhum risco de vazamento. Vou fechar aqui o tanque, puxar, deixar ele de pé, e aí vocês vão ver que aqui ele tem duas dupla faces, que depois a gente vai remover essas dupla faces e vamos fixar ele na lateral da impressora. Mas primeiro vamos tratar aqui da sucção das tintas, beleza? A sucção é muito simples de fazer nesse kit. Qual que é o segredo? O primeiro deles, a gente nunca pode levantar e nem abaixar esses cartuchos em relação à altura que encontra-se o reservatório com as tintas.
Da mesma maneira que quando você for instalar o reservatório lá na impressora, você nunca pode deixar ele em cima dela. Se você fizer isso, o que vai acontecer é que vai derramar tinta lá dentro da impressora, causando até um risco alto de queimar a cabeça de impressão da sua impressora. Então, o manuseio desses cartuchos, ele sempre tem que ser na mesma altura em que se encontra o reservatório com as tintas, tá bem? Esse é o cartucho, como vocês podem ver, ele não tem chip. Isso é absolutamente normal. Os modelos que eu mencionei lá no início com desbloqueio, que são todos esses que eu citei lá no início, eles não têm chip, porque o desbloqueio substitui justamente a necessidade de você utilizar um chip nesses modelos de impressora, ok? Para fazer a sucção das tintas, vamos escolher primeiro aqui esses cartuchos, eles já estão furados, eu peguei aqui um que já estava usado, mas não tem segredo algum. Eles vão vir fechados, lacrados, com esse plástico que você não pode remover, tá bom? Você vai deixar eles ali. Se você remover esses plásticos daqui, vai estragar o cartucho. Você vai simplesmente pegar a ponta da seringa e encaixar ela aqui e furar. Quando você furar, vocês vão ver que aqui, ó, ele tem uma borrachinha que até tenta expulsar a seringa, ó. Isso é uma válvula que tem aqui. E com essa válvula, sem a seringa, a tinta não vaza, justamente por causa dessa borrachinha que tem aqui na ponta do cartucho. Por isso é que você não pode remover esses plásticos aqui. Se você remover essa borracha, esse lacre, essa borrachinha vai pular para fora e vai estragar o seu cartucho. Então, furei. Beleza, vou segurar o cartucho de ponta cabeça, mais ou menos assim, e sempre na mesma altura do reservatório, nunca acima nem abaixo, na mesma altura. Segurando aqui a seringa, o que você vai fazer? Encaixa legal, põe ela até o final, e aí você vai começar a sugar. Olha o que acontece, ó. No começo, ela já começou a vir aqui pela mangueira, tá vendo? Ó? Se você notar, a mangueira ela já está sendo preenchida com a tinta, e aí vai começar a preencher o cartucho, e vamos lá, a gente vai segurar um pouquinho, deixa ele enchendo. Sempre com o cartucho de ponta cabeça, certo? Sempre com o orifício virado para cima. Viu que a tinta deu uma parada? Parou de encher? Puxa mais um pouco e deixa a tinta vir. É importante fazer com ele de ponta cabeça, porque aí você vai garantir que não vai ficar nenhum ar dentro do cartucho, certo? Suguei. Puxo mais um pouco o embolo. Espero mais um pouco. O cartucho está enchendo aos poucos. Não dá para vocês verem, mas ele está enchendo. Já tem um pouco de tinta. Vou puxar mais um pouco. Puxei mais um pouco e a tinta tá vindo, tá? Ele já tá preenchendo aqui, você pode ver que ele tá ficando até mais escuro, ó. É só ir com calma e tranquilidade. Às vezes, a tinta fica meio durinha. Se isso acontecer, você pode dar esse giro aqui na seringa, ó. Vai fazendo esse movimento que isso vai ajudar a abrir essa válvula que tem aqui na pontinha dele e faz a tinta vir com mais facilidade pra cá. Tá quase no final do cartucho, no final da seringa. E ainda não encheu totalmente. Então o que eu vou fazer agora? Vou remover a seringa devagar. Vou apertar novamente o êmbolo até o final. Vou começar de novo. Vou encaixar. Sugo mais um pouco. Olha como já preencheu melhor essa parte. Agora vocês vão ver que a tinta ela vai começar a vir para a seringa. Ó, já apareceu ali. Quando a tinta vem, é hora de dar uma viradinha aqui na seringa, ó. E vocês vão ver que aqui já chegou mais ou menos em 1 ml, 2 de tinta no máximo. Chegou aqui já está suficiente. Se ele tiver de ponta cabeça e já chegou a tinta aqui e encheu, já está suficiente, tá? Aí o que você vai fazer é o seguinte. Essa cor aqui que eu estou segurando é a cor azul, tá? Se você pode, como é bem pouquinho, você pode pegar um frasquinho de vidro, descartar isso num frasquinho de vidro, e ter um outro frasquinho do lado com um pouco de água, e aí você vai encher a seringa com água e ficar enchendo e esvaziando ela nesse mesmo frasquinho, só para ir dando uma boa limpada na seringa. Isso vai fazer com que toda essa tinta, o resquício de tinta que está aqui, ele vá para o copinho lá,
e aí você já pode usar a seringa de novo para fazer a de outra tinta, a de outra cor. Se você achar mais adequado, pega um papelzinho, limpa a ponta da seringa e aí passa para a próxima cor, tá? É bem simples. Feito isso, em um você vai fazer nos outros 3, sempre tentando deixar a seringa o mais limpinha possível para não haver contaminação de tinta entre uma cor e outra. E quando você tiver com as 4 cores cheias, é hora de você encaixar os cartuchos na impressora. Eu vou ensinar agora como fazer um encaixe na impressora. E essa é a primeira parte do vídeo, já está terminada, tá? Vamos lá para a próxima parte do vídeo agora. Bom, pessoal, já enchi aqui os cartuchos, todos estão bem repletos de tinta, tá vendo? Sem ar. As mangueiras também totalmente sem ar, tá? Vou continuar manuseando esses cartuchos sempre na mesma altura do reservatório, nunca vou levantar eles nem abaixar, após ter feito a sucção das tintas, ok? Vou deixar eles aqui por enquanto, e aí a gente vai aprender agora as presilhas. Junto com o seu kit você vai receber essas 3 presilhas aqui, 2 dessas e mais uma presilha em T. Qual que é o segredinho dessa presilha em T? Tá vendo essa parte aqui da impressora? Aqui tem uma carenagem preta que vem até aqui. Então ela vem desde a etiqueta até essa parte aqui, e aqui tem o corte da carenagem, que é para onde você encaixa os cartuchos da impressora. O segredo é colar essa presilha em T, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo que aqui entre a etiqueta branca e o final da carenagem tem o mesmo tanto de preto aqui? A mesma distância de preto e aqui a mesma distância de preto. Ela tem que ser colada bem no meio dessas 2 distâncias de preto aqui que você está vendo no vídeo. Essa é a posição ideal para a colagem da presilha em T. Essas 2 presilhas aqui são por uma delas a gente vai passar mangueira, e a outra a gente só vai usar para equilibrar legal a tampa da impressora. Então uma delas você vai ser colada nessa parte aqui, onde já tem uma colada, vocês estão vendo, e a outra eu vou fazer junto com vocês aqui. Eu vou remover a etiquetinha dela e nós vamos colar ela aqui nessa parte que é inclinada, tá vendo? Cuidado para não pegar nessa parte cinza aqui. Coloca ela um pouquinho mais para a direita, ó. E aí a gente não vai passar mangueira por ela, a gente só vai fechar ela, que é para equilibrar a tampa da impressora. Porque depois a gente vai passar a mangueira por aqui e vamos fechar essa aqui também, então elas vão ficar as 2 aqui equilibrando o peso da tampa quando ela estiver fechada, ok? Eu também já coloquei aqui o reservatório. O reservatório ele fica colado exatamente nesse ponto aqui, e aí você pode abrir e fechar ele normalmente, como se fosse aquelas originais da Epson, né? Elas também têm um tanque colado na lateral da impressora. Lembrando que os orifícios permanecem abertos ali, tá vendo? E vamos passar para a parte do encaixe dos cartuchos agora. Como é que eu vou fazer isso? Vocês estão vendo que a minha impressora está desligada, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou ligar ela agora, e assim que o carrinho começar a se mexer, eu vou remover o cabo de força, o cabo da tomada que fica ligado lá atrás dela, tá? Então liguei, o carrinho começa a se mexer, e aí eu removo o cabo de força. E se vocês verificarem aqui, o cabo tá aqui na minha mão, ó, tá solto aqui, removi ele lá de trás, e o carrinho vai ficar solto, ó. Se vocês perceberem, quando a gente fizer isso, a gente consegue movimentar ele com as mãos, tá vendo? E aí, nós vamos colocar ele nessa posição aqui, onde faz a troca dos cartuchos, tá? Quando a gente faz isso, quando a gente fazia isso lá pelo comando, lá pelo programa, tá? Novamente, reforçando, não levante os cartuchos nesse momento, mantenha eles sempre na posição, na altura dos reservatórios. E aí é bem tranquilo. Coloquei os cartuchos ali, todos de uma única vez. Vou com eles até embaixo, e aí o segredo, ó, pego os 2 polegares das 2 mãos e vou pressionar bem aqui. Tá vendo que aqui em cima dos cartuchos tem umas borrachas coloridas nessa saliência dos cartuchos? É onde eu vou pressionar bastante até ouvir os cliques, ó. 4 cliques.
você vai ouvir um para cada cartucho. Ouvir os cliques é porque estão bem encaixados. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o carrinho, empurrar ele totalmente para o lado direito. E aí, olha só. Essa mangueira aqui, esse movimento é o mais importante, ó. Estão vendo? Ele vem retinho aqui. E aí eu vou fazer uma curva com ele. E essa parte de cima é a que eu vou encaixar na minha presilha em T. Encaixa até o fundo. Essa parte que sobrou eu vou colocar por dentro dessa outra presilha que está aqui e vou fechar ela. Porém, ainda tem um ajuste a ser feito aqui. Tá vendo que tem uma barriga aqui embaixo? Eu vou puxar agora essa mangueira, ó, para ir reduzindo o tamanho dessa barriga até que ela fique mais... Aí eu puxo aqui também um pouco, até que ela fique mais ou menos assim. Com essa curvatura aqui, ela tem que ficar soltinha, não pode ficar apertada e nem muito justa. Tá vendo? E passei por aqui. Fechei essa presilha e pronto. Seu book já está instalado. Agora a gente já pode partir para a parte do desbloqueio. No manual ainda tem a instalação do dispenser, que é aquele frasco de tinta que vai ser colocado lá na parte de trás da impressora. Mas até aqui já é o suficiente para a gente conseguir fazer o desbloqueio dela. Depois que você fizer essa parte aqui, basta entrar em contato com o técnico, no número informado aí também no manual, e o técnico vai fazer o acesso remoto agora e vai fazer o desbloqueio da impressora para você, para que ela passe a funcionar sem a necessidade de reconhecimento dos chips. Tá bem? Obrigado por enquanto. Aguardo você lá junto ao técnico do desbloqueio. E qualquer dúvida pode contar sempre com a gente aqui, com a nossa equipe de suporte. Valeu!